ter força para apresentá-la, porque o primeiro SANAR que eu apresentei aqui foi em 2001. O SANAR começou em Recife no ano 2000 e ele chega agora a 20ª, não é a 25ª apresentação, porque em 2021 não teve, por conta da pandemia. Mas eu estive presente nas 24 apresentações do SANAR. Então, eu preparei com muito cuidado um trabalho aqui, e eu tenho cinco slides. A apresentação toda deve ter uns 16 ou 17 slides, mas eu tenho 5 slides aqui que eu considero que foi, durante toda a minha vida profissional, o melhor que eu tive acesso a isso. É um manual muito importante de um cientista japonês, e esse cientista, ele escreveu o livro, mas ele faz elogios imensos ao professor dele, e no fim ele se diz feliz por ter tido aquela oportunidade. Então eu quero dizer que eu me sinto feliz também de ter tido essa oportunidade de ler esse livro dele. Esse livro, eu costumo pegar o livro e fazer assim, marcar alguns trechos assim, porque quando você vai ler de novo, você já sabe onde é que você deve ir. E eu tenho desse livro lá anotações de 2016, que eu acho que foi o ano que eu adquiri esse livro, né? E os 5 primeiros slides, eles são desse livro. Eu digo que vocês prestem atenção, porque o livro está à venda em qualquer lugar, pode ser, é fácil, eu não digo que seja fácil, mas não é difícil de encontrar. E, deixa eu pegar aqui. Passar desse primeiro momento de emoção, eu queria dizer que no final do ano passado, Ronaldo me contactou, passou um e-mail. Está disposto a assumir a apresentação no SANAR? Eu disse, sem dúvida nenhuma, SANAR Salvador, vai disso os dias e tal. Então isso foi em dezembro, acho que foi em dezembro aproximadamente. Aí ele disse, o que é que você acha do tema? E nós tínhamos participado junto com ele do conselho editorial da revista, um pouco antes, acho que uns 15 dias, para escolher temas para serem publicados na revista nesse ano. E o próprio Ronaldo apresentou como proposta a questão da descarbonização. Eu disse, deve ser, na minha opinião, a questão da descarbonização. Aí ele de lá já colocou. Então seria assim, o impacto do AVAC-R na descarbonização, exatamente isso. Pode colocar isso como faz. Então é isso, o tema é esse, mas eu diria que é descarbonização da economia. Eu acrescentaria que seria a descarbonização da atmosfera toda, do planeta como um todo, né? E eu vejo num slide desse, eu vejo nele a informação do desastre ambiental que está apregoando. Num slide desse eu vejo, não sei se vocês vão concordar, mas eu vou mostrar e vou explicar. Então, muito bem. Ronaldo, isso aqui. É aqui para cima e para baixo, é aqui. Para frente é aqui vai para trás. E aqui é o meio. Tá, ok, obrigado. Então, eu vou passar direto por isso, porque se eu já coloco há pelo menos 15 anos nas minhas apresentações, é a ACER, a REVA, que é a Associação Europeia, e a Agência Internacional de Energia. E essa primeira parte, que vão estar aqueles 5 slides, eu chamei de equilíbrio de emissões e retenções. Equilíbrio de emissões de quê? De gases de efeito estufa. E retenções
exatamente a absorção pelos ecossistemas do planeta dessas emissões. E tudo que foi escrito naquele livro, ele mostra exatamente a questão do equilíbrio que hoje nós não temos mais. E aí, depois dos primeiros 5 slides, eu vou mostrar, dentro de um trabalho muito bem feito, o que é que se diz a respeito disso. Então, vamos lá. Esse é o primeiro deles. Ele faz esse livro, o manual não está aparecendo aí, mas tem aí. Esse aqui está obstruído, não está aparecendo, mas existe aí a fonte de referência, talvez apareça no slide. Vamos ver. Então, ele está mostrando aqui, nesse slide, exatamente, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia, nós não consumimos energia, nós usamos a energia, nós consumimos a exergia, que é a qualidade contida na energia. Então, num determinado processo, nós entramos com energia de uma qualidade maior, saímos com energia de uma qualidade menor ou até zero. Ela será zero quando tiver o processo na mesma temperatura do meio ambiente. Pronto. E aquele consumo é exatamente a exergia. Pronto. Ou o consumo, ou aquilo que se rejeitar para se retornar ao processo. Então o processo é cíclico. Ele diz isso aqui, e ele mostra aqui o seguinte, que o Sol, ele emite em direção, não à Terra, mas em direção ao sistema solar, 1.353 watts por metro quadrado. Depois bota essa área zero aqui que eu vou dizer o que é. Então, muito bem, 1.353 watts por metro quadrado. Isso vem do Sol em direção ao planeta, ao sistema solar como um todo, os 8 planetas. No entanto, se nós fizermos uma progressão para mostrar a direção perpendicular à Terra, isso aqui é exatamente a seção transversal no ponto de maior diâmetro. Então, essa seção transversal aqui, ela é 1/4 da seção dessa esfera toda que está aqui. Então, isso aqui dá 1/4. Então, na realidade, nós não vamos ter 1.353, mas nós vamos ter 1.353 dividido por 4. Muito bem. Mas nós precisamos de que a média da temperatura do planeta, ela seja 15 graus. Isso é necessário e indispensável. E na medida que se está falando hoje, se fala muito, 1,5 grau de aumento de temperatura, de média de temperatura, em relação à média do planeta na era pré-industrial. Quando é pré-industrial? 1880, mais ou menos, isso aí. Então, muito bem, está aqui. E aí nós perguntamos, e se esse sistema, o Sol está mandando essa quantidade imensa de energia térmica, como é que nós vamos manter a temperatura do planeta a 15 graus? Por que a temperatura desse planeta não está sempre subindo? Essa é a pergunta. Muito bem. Aí ele faz uma analogia aqui com um sistema, um tanque d'água, colocou a água até uma determinada altura, ficou em equilíbrio a alimentação através dessa torneira e a drenagem através dessa torneira aqui. Está equilibrado. Se não mexermos nisso aqui, essa cota aqui ela não vai mudar. Essa cota dessa água dentro desse. Então, a mesma coisa deve acontecer aqui, com isso aqui em equilíbrio com a temperatura do universo, que lá nos confins dá 270 graus, somente 3 graus a mais do que a temperatura mínima de acordo com a termodinâmica. Então o Sol vai mandar essa energia. Eu vou passar para o outro slide que mostra melhor isso aí agora. Pronto. Agora aqui está mostrando o Sol encaminhando uma determinada quantidade que dá 220,7 watts por metro quadrado. Então não é mais aquele 1.353. Eu fiz aqui, isso aqui para ficar mais para dar uma observação. Então, essa parcela que é chamada de exergia, o que é exergia? Ela define como sendo a capacidade da energia de produzir trabalho. Então,
a parcela da exergia solar. Então, estão aqui aqueles 1.353 dividido por 4, que já expliquei o que é. Esse 0,70 significa dizer que a Terra ela tem uma capacidade de refletir de 30%. Então, somente os 70% que estão mandados pelo Sol, ele chega, atinge a Terra. E ainda mais, do total de energia solar, de todos os tipos de raios, que seriam os raios infravermelhos, os raios visíveis e os raios ultravioleta, 93% são exergia, ou seja, energia de alta qualidade. O restante, eu acredito que principalmente os 5% na perpendicular aqui ao Sol, os raios solares, 53% são raios visíveis, 42% são raios infravermelhos, 5% são raios ultravioleta. Então, aqui está muito perto do ultravioleta e alguma coisa aqui de raios infravermelhos, então, são 93%. Então, com isso, eu fui ler e rever tudo que tem para poder chegar a esse número de 220,7, exatamente. E, por outro lado, está mostrando aqui, isso aqui seria, vamos dizer, o universo, lá aquela temperatura de 270 graus abaixo de zero, e aqui a exergia de resfriamento, que é o frio não vem, mas o frio recebe o calor mandado de volta. Então isso é que dá o equilíbrio da temperatura, o fluxo de 220,7 watts por metro quadrado aqui, e o fluxo de exergia de resfriamento, que pega aqui toda a energia que veio através daqui, chama-se radiação solar, e aqui chama-se radiação térmica. Aqui baixo comprimento de onda, ali alto comprimento de onda. Então, muito bem. E esses 220, se nós pegarmos agora, ele está mostrando aqui qual a quantidade total de energia, ou de exergia, eu preciso chamar assim, que a Terra recebe. Isso aqui, essa soma, ela dá exatamente essa soma aqui. Somando até as casas decimais, isso aqui vai dar 0,7, quase arredondando para mim. Então, muito bem. Essa parte da exergia que está vindo para a Terra, 66% ela fica em torno da atmosfera. E 66,4%. E 154,3 ou 1,1 ela vem para a Terra ou para o que tiver junto da Terra, no caso aqui as árvores, por exemplo. Muito bem. Então, uma vez usada essa energia, ela não é consumida. O que é consumida é a exergia. A energia ela é devolvida na forma que chama agora de entropia. O que é entropia? Se for procurar no dicionário, vai ver que a energia desorganizada, é isso que dá. Então, está aqui a energia altamente organizada, chamada exergia, e aqui a energia altamente desorganizada, chamada de entropia. Então, é aqui que a termodinâmica diz que nós não consumimos a energia, porque ela está voltando aqui e ela vai pegar exatamente esse ciclo para tornar isso aqui ciclo. Pronto, a definição é exatamente essa. Agora aqui então vejo que, como nós vimos que a soma disso aqui dá esse valor da soma desse com esse, aí podem perguntar, não, mas por que a energia ou a exergia tem um número tão grande e a entropia tem um número muito pequeno? Porque são unidades diferentes. A unidade aqui é watt por metro quadrado e a unidade aqui é OMS por metro quadrado segundo, em homenagem ao descobridor que anunciou pela primeira vez a entropia. Então, o Sol já manda uma determinada quantidade de entropia junto com aquela exergia. Esse 0,56 ele se propaga 0,17 aqui e 0,39 aqui, no solo e na atmosfera. E o uso dessa energia gera na Terra 0,647 aqui e 0,536 dentro no solo, ou alguma coisa nas plantas que estão no solo. Então a soma desses quatro aqui dá exatamente aquele 1,239 que está ali, que é a entropia rejeitada. Isso aqui seria o nosso planeta funcionando de maneira equilibrada. Muito bem.
Pronto, esse é um seria exatamente o slide que eu digo que mostra onde eu vejo a desgraça da degradação do meio ambiente com a crise climática. As árvores, elas são constituídas a partir do líquido que as raízes recebem debaixo da terra e a partir da energia solar que vem por irradiação, a exergia solar, e do carbono que circula no ar, o CO2 do ar, com o oxigênio do ar, com o hidrogênio daqui. Isso forma exatamente o processo junto com a energia solar. Isso aqui é o processo de energia fotossintética. A energia solar ela fornece 3 tipos de energia: a energia solar térmica, a energia solar fotovoltaica e a energia fotossintética. Então aqui nós estamos falando da fotossíntese. E por que estamos falando disso de árvores se o nosso negócio é ar-condicionado? É porque primeiro nós temos que falar de vida. Se nós preservarmos a vida, depois a gente fala de ar-condicionado. A ideia é essa aqui. Então, muito bem. Quando eu vejo isso aqui, então mostra que dos 120 átomos gerados aqui nesse processo da fotossíntese, a própria árvore, na vida, no crescimento dela, ela consome metade. Mas ela libera a outra metade para todos os seres vivos, que são os micróbios, que são os animais, inclusive os animais humanos, que somos nós. Então isso aqui é exatamente a representação da vida, da constituição da vida e da preservação da vida. Muito bem. E aqui, ele diz, se nós somarmos aqui, vamos dizer que isso aqui dá 55, e aí tem mais quase um aqui, né, 56 e 4 ali. E esses 4 são o quê? Esses 4, num sistema equilibrado, são os átomos de carbono resultantes de gases, de combustíveis fósseis. Muito bem. E esses combustíveis fósseis, eu vou mostrar melhor na página que vem, mas quero bem chamar a atenção, e eu coloquei aqui. Isso aqui são 4 de 60. Para que nós tivéssemos, para que nós tenhamos um processo equilibrado, isso são 4 em 60. Isso é por metro quadrado. Muito bem. Então, se precisar voltar, eu volto. Mas eu acho que... Então, aqui, a alimentação, as plantas, elas são... Isso aqui isso é o alimento do animal. E o alimento do animal, isso também é o alimento do animal humano. E esse aqui é o alimento, é a proteína da alimentação humana. Então, a vida, ela está aqui. Se nós inviabilizarmos isso, nós estamos inviabilizando a vida. Muito bem. Pronto, está aqui. Eu vou voltar, porque o que eu queria dizer é que se isso é 4 entre 60, mais na frente, depois desses 5 slides, eu vou mostrar um slide do que é um trabalho muito importante que foi feito a respeito de qual é a condição de equilíbrio, de desequilíbrio hoje, não de equilíbrio. Mas é como se nós tivéssemos, de um momento para outro, pegar uma quantidade imensa de combustíveis fósseis que estão embaixo da terra e que isso se consumia vagarosamente dentro do que os ecossistemas podem absorver. E nós começássemos a pegar, então, aqui o combustível fóssil que está aqui e queimar e jogar na atmosfera. Então não existe mais equilíbrio. E pelo que eu vou mostrar mais na frente, eu mais ou menos já estou com a ideia que isso aqui não é 4, isso é 10. Então, se está com 10, isso significa um 150% de excesso em relação ao ponto de equilíbrio. Tá bom, então vamos lá. Pronto, agora mostra aqui, ali era átomos de carbono, aqui não é átomos de carbono. Isso aqui é a taxa de energia química na atmosfera como um todo. Aqueles 302 e tal. Então, as árvores, olhando aqui agora exclusivamente para a árvore, por quê? Porque o alimento, ele vem exatamente daqui. As árvores, elas recebem 38,3 de radiação solar, e elas transformam em alimento, que isso aqui é glicose, principalmente é o glicose que se faz aqui, que na realidade são carboidratos, transformam 1,2
1,15 watts. Então, daquela história que vinha 220, para as árvores vem 38, a árvore aceita, transforma 1,15, gasta a metade do 1,15 e fornece o outro 0,15 aqui para ver. Então, veja a complexidade e o ponto onde está o mundo está interferindo. Muito bem. Aí daqui, isso vem, quer dizer, não está mostrado aqui, isso daqui eu coloquei com o tempo que tem lá, são decorrentes de seres vegetais e animais mortos, que o relevo com o tempo cobre e forma então os combustíveis fósseis. E aqui, alguma coisa, vamos ver, isso aqui se dissolve na água da chuva, mas isso tudo permanece num processo cíclico fechado. Muito bem, a produção de energia química, que é esta aqui, para você ter uma molécula, esse não é o mol, aquele 22,4 por litro, não é uma molécula de glicose, que é isso aqui, nós precisamos ter 6 átomos de carbono, 6 átomos de oxigênio e 12 átomos de hidrogênio. Então o hidrogênio ele vai aqui junto com a água. O carbono e o oxigênio eles vão do ar e do CO2 contido no ar. Muito bem. Então se nós pegamos isso aqui, o que? O desmatamento é o que? Você cortou isso aqui. Então se você cortou isso aqui, você acabou com o alimento e acabou com a umidificação. A gente sabe que as florestas elas umidificam. E acabou a umidificação. Então você vai fazer numa região onde era úmida, não passa a ser uma região seca. Está explicado demais. Muito bem. E aqui ele está dizendo agora que em termos de exergia, isso aqui é zero, esse combustível, é muito bem, porque é um combustível que foi queimado, é uma energia térmica, e ele aqui já está equalizado com a temperatura do ambiente, então a energia dele é zero, então ele é 100% de energia praticamente nula. Não é? Então, a taxa de exergia química é produzida pela fotossíntese juntamente com a energia solar e a energia úmida, está mostrado aqui. E agora aqui é quase que uma redundância geral, mostrando como se fosse um resumo dos outros, tá? Mostrando a energia solar, aqueles 220,7, os 154, aqueles que vinham para o solo, então está mostrando aqui, e aqueles 38,3 que vinham para as árvores, dos quais se transforma 1,15, que a própria árvore consome 0,575 e os outros vêm para cá, e mais, isso aqui seria a circulação do ar, vento, vamos dizer, energia eólica, está chamando aqui de energia cinética do ar, muito bem. Isso daqui, a entropia radiante, aí toda aquela energia, os 220, que foram utilizados, depois de utilizados, que estão naquela região lá, que mostrou inclusive que estava com exergia nula, muito bem. Então isso aqui virou entropia e isso vai irradiar em direção ao universo. Por quê? Porque mesmo isso aqui estando numa temperatura de 30 graus, ou mesmo falando a temperatura de 15 graus, que é a média do planeta, isso aqui está com 270 graus abaixo do zero. Então o fluxo é daqui para lá. Então esse é o processo equilibrado que preserva a vida. Isso eram esses 5 slides que eu queria mostrar para vocês, porque eu lhes digo que eu fiquei muito feliz quando eu consegui assimilar isso, mas por outro lado traz uma infelicidade, porque você está cada vez mais perto de ver o desastre e como transmitir aquilo. Pronto, então eu estou colocando isso aqui porque eu estou transmitindo para vocês, e se vocês acharem conveniente, vocês transmitem para frente, e transmitem para frente, e transmitem para frente, e transmitem para frente. É a maneira da gente fazer. Muito bem. Então, falando depois do equilíbrio, eu pretendo falar agora da proteção à vida. Pronto, esse é um trabalho que eu falei a vocês. Esse projeto, ele chama-se Projeto Drawdown. E eu fui tirar, ali, quando ele traduziu, pegou aqui e traduziu, mais na frente eu acho que vai dar para ver, ele traduziu aqui como sendo, não foi aqui,
Então, esse drawdown é baixar o nível, mas eu queria saber com mais profundidade. Ele traduziu como sendo rebaixamento. Aí eu fui no dicionário de inglês de termos técnicos e tinha lá rebaixar nível em mina. Pronto. Então diz tudo. É uma mina aqui. Isso é uma fábrica e uma mina de gases de efeito estufa. E aqui estariam os sumidouros, que são os ecossistemas do planeta, com capacidade de reter as emissões. Aquela história do primeiro. Emissões iguais a retenções. Estaria tudo equilibrado. Pronto. O que é que esse trabalho aqui está dizendo? Isso pode ser acessado. Isso aqui deve ter quase 100 páginas. De altíssima qualificação isso aí. Então ele diz aqui o seguinte, que a produção hoje de gases de efeito estufa, 25% são referentes à produção de energia elétrica. Essa o Brasil não está livre dessa, mas ele não está livre das queimadas e do uso de agrotóxicos. Isso eu me lembro que nós fizemos, você fez, Ronaldo, um seminário em 2009 em Brasília, e eu, com respeito àquele assunto dos livros que nosso amigo lá fez do Ministério acho que Minas e Energia, acho que foi isso, Ministério de Minas e Energia. Então, tinha um representante do Ministério de Minas e Energia, e eu tinha visto isso e coloquei lá, que o Brasil era o país que tinha, vamos dizer, 2.000 toneladas de gases de efeito estufa per capita produzida. Os Estados Unidos tinham 15.300. A Europa tinha 6.000, coisa desse tipo. Só que quando você ia, que levava em consideração os outros efeitos, isso era com a energia. Quando você levava os outros efeitos, isso multiplicava por 4. E o Brasil, que tinha a matriz praticamente mais limpa do mundo, quando você colocava a soma da questão do uso da terra, da degradação do uso da terra de queimadas, ele só perdia para a China, para os Estados Unidos, se eu não me engano, mais um, Japão tal, e disputava o 4º lugar com a Rússia. Então não podia ser uma coisa dessa. A produção de toneladas era 2 contra 6 da Europa, contra 15 dos Estados Unidos. Não podia, o Brasil não podia estar em 6º lugar, não podia estar em 4º lugar, tinha que estar lá para 30, para 40, para lá. Mas exatamente aquilo que se faz de bem com a energia elétrica, eu vou falar elétrica porque a outra não é, porque ninguém queimando diesel em transporte, isso não pode ser considerado uma coisa que seja correta. Muito bem, então 25% é referente à energia elétrica, 24% é referente a uso da terra e desmatamento, 21% na indústria, 14% no transporte, acabei de falar sobre o transporte, 6% nos edifícios. Então, esses 6% nos edifícios, isso é queima de combustível para fazer aquecimento de edifício. Quer seja para caldeira, quer seja para cocção, quer seja para qualquer coisa. Porque no restante do uso da energia, ele está aqui dentro do uso da energia elétrica. E 10% seriam outros fatores. Muito bem. Agora, os ecossistemas terrestres, depois de aviltados com queimadas e com o que existe de lixo que se joga nos oceanos, tem capacidade na Terra de 24, 17 aqui, então são 41. E 59 estão ficando depositados na atmosfera. Pronto, então se eu estou dizendo, por que eu falei que aquilo ali seria 10 e não 4? Porque se tivesse equilibrado, seria aqueles 4 lá. Mas se está desequilibrado de tal maneira que aqui, vamos dizer assim, arredondando, isso aqui absorve 40 e aqui deixa 60 acumulando, então os 4 estariam aqui, e aqui 6, então a soma é 10. É mais ou menos, essa é a soma mais ou menos que eu faço. Tá? Muito bem. E aqui, esse projeto Drawdown está aqui. O projeto Drawdown, ele mostra que aqui na fase pré-industrial, isso aqui é o somatório de gases
de CO2 equivalente, não é só CO2 do ar, o CO2 do ar a gente sabe que tem CO2, é o CO2 equivalente continuando os outros gases que são despejados na atmosfera por conta de queimadas e de outras coisas mais, gases refrigerantes que são vazados, que vaza e que vai. Está mostrando aqui uma subida que vai em direção lá a valores desastrosos, e o projeto drawdown, como proposto, ele teria um determinado ponto que eu vou mostrar mais na frente. Isso aqui seria o ponto de equilíbrio, onde os gases de efeito estufa na atmosfera paravam de subir e começavam a estabilizar e depois a descer. Pronto. Então, eu vou passar exatamente para ele agora aqui. Está aqui o projeto drawdown. Ele está mostrando em cima aqui a quantidade de CO2 equivalente e está mostrando aqui a temperatura média global do planeta, que acho que aqui é 1960, está dando para ver mais que é mais de 1960. Isso aqui seria aqueles 15 graus, e aqui isso é a diferença de temperatura que está subindo, e ali a quantidade de gases de efeito estufa, que se for naquela proporção inicial, não se sabe lá que desastre que deveria dar, mas se for na proposta menos ambiciosa, esses gases chegariam a 540 ppm, hoje está em 490, o equivalente, em 2050. E na mais ambiciosa, chegaria a 490 em 2045, são esses dados aqui. E em termos de acréscimo de temperatura, a proposta menos ambiciosa chegaria ao final do século com 2 graus e ao final do século, a mais ambiciosa, 1,5 graus. 1,5 graus é o que está no Acordo de Paris, é o que está 1,5 graus, e que se pretende fazer com que chegue no máximo 1,5 graus até o fim do século, e se não chegar a 2 graus, mas esse número aqui, que parece pequeno, de 1,5 graus para 2, tem situações desastrosas para pior, principalmente no que diz respeito ao nível, à elevação do nível dos oceanos. Então pronto, passamos pela questão do equilíbrio, passamos pela questão agora da proteção à vida. E aí, voltando agora mais para a parte do ar-condicionado, eu acho que eu tenho pouco a falar sobre isso aqui, porque já foi falado na palestra da Eugênia, mas na realidade os fluidos refrigerantes, quais são as nossas atitudes? Eu me lembro muito bem de ter lido muita coisa que os supermercados no Japão, eles faziam toda a rede, todo o sistema de distribuição frigorífica com fluido secundário para reduzir a quantidade de gases refrigerantes nos circuitos. Muito bem. Então, atitude, gerenciamento do uso. O que é gerenciamento do uso? A primeira coisa é a mitigação das cargas de gás. Quanto possível evitar tubulação de refrigeração emitindo carga de gás. Estamos no caminho errado desse? Eu acho que estamos. Mas é uma das coisas. Segundo, além da instrumentação para antecipar a informação dos vazamentos de gás e sair equipes para acudir e não deixar que o gás vaze além de um tempo de recomposição. Terceiro, opção por refrigerante de muito baixo GWP, que é 1920. Nós estamos falando de um refrigerante 404 A de na refrigeração, que é 3.940. E estamos falando agora de um refrigerante que se quer colocar, e tem fabricantes que estão colocando principalmente naqueles chiller pequenos, de pequena potência, mini chiller, que é o 32, refrigerante 32, é 670. Então 670 é muito menos do que 1940, mas é muito mais do que um, é muito mais do que um. Então, sem dúvida nenhuma. E aqui, também foi falado hoje na palestra lá ainda mais, é que tem misturas que usam os HF6, principalmente o 134A, o 410A, até o 404A da rede de refrigeração comercial, industrial. Então, se usa esse HFO como uma mistura. Por exemplo, a máquina que usava o 134A, ela pode ser recomposta para usar o 134A
misturado com o HFO, que chama-se um R513A. Esse A maiúsculo significa que é uma mistura, que não é um refrigerante puro. Então, quando você me isso aqui dá 56% de HFO, 1, 2, 3, 4, e dá 44% do refrigerante 134A. Isso chama-se R513A. Esse R513A tem 630. É muito melhor do que 1430. 630, mas é muito longe ainda daquilo que vai se precisar como solução definitiva. Muito bem. E aí estão os refrigerantes naturais, que seria o CO2. Qual é o problema dele? Altíssimas pressões. Na evaporação isso dá 40 bares. E na condensação, que é o ponto de transição dele, o ponto crítico, dá 73 bares, 70 bares, 73 bares. São pressões altíssimas. Qual é o perigo do vazamento de um gás desse? Segundo, ele falou também sobre o propano, hidrocarboneto. O propano, flamabilidade. Tem uma flamabilidade muito alta, apesar de que, se não me engano, ele tem o GWP dele aqui é 5. Isso aqui é referência 1. E aqui nem tem referência, porque isso existe na atmosfera, não digo em abundância, mas existe, amônia. E qual é o problema desse aqui? Flamabilidade, altas pressões, toxicidade. Os refrigerantes naturais são esses. Isso aqui também é um refrigerante natural. Pronto. E a possibilidade de mistura como uma transição, mas já devemos considerar, como você não fez alto, sem dúvida nenhuma, de todos esses refrigerantes de alto GWP, por conseguinte, de poder de aquecimento global. Isso vai sair, eu estou chamando a atenção, porque o Ronaldo está fazendo uma matéria na revista A Brava, vai sair agora no mês de abril, agora deste mês, breve, e a matéria versa sobre isso, essa questão de, vamos dizer assim, descarbonização, e tem informações a respeito dessa questão de refrigerante. Muito bem. E agora, e além disso, qual é a outra contribuição do AVAC? Pronto, isso foi uma matéria que ele fez na revista em agosto de 2023, isso é uma participação minha. A primeira contribuição que o setor do AVAC pode dar para a mitigação da crise climática é ter a consciência de que a maior fonte de energia para o mundo deve ser a eficiência energética. E que a energia mais barata e limpa é aquela que não usamos, desde que não afeta o resultado a ser obtido. Estamos falando hoje aqui de aumentar a temperatura, diminuir a eficiência, diminuir a capacidade cognitiva das pessoas. Então isso não tem sentido. É fazer, economizar, sem diminuir a qualidade do produto final. Muito bem. Agora, ainda mais, para tanto é indispensável aplicar os preceitos da transmissão de calor, mecânica dos fluidos. Estávamos falando agora na palestra anterior, agora sobre bomba de vazão variável ou não. A transmissão de calor aqui, tratamento isotérmico das revoltórias das edificações, a psicometria e a termodinâmica. Vamos chegar lá, a psicometria, termodinâmica e psicometria seria exatamente, olha, isso aqui também está, isso foi tirado da Agência Internacional de Energia, tem aqui o número, não estou vendo aqui, mas não me lembro aqui qual é o número, não está dado para ver, está na Agência Internacional de Energia. É um trabalho de separação, sistema com temperatura e umidade com controle independente. Uma serpentina faz desumidificação, todas as outras fazem resfriamento, uma ou algumas, e todas as outras só resfriamento. Usa água com temperatura mais alta e água com temperatura mais baixa somente para a serpentina de desumidificação. Está aqui, esse chamado, nesse trabalho lá, de THIC, exatamente, mostra aqui. Aqui seria a carga de desumidificação, aqui a carga de resfriamento, sendo que no sistema convencional toda a água estava a 7 graus, estaria a 7 graus, e no sistema tradicional, agora com THIC, somente a água mais fria para o processo de desumidificação e a água aqui com temperatura de 15 a 17 graus para fazer o processo de resfriamento, podendo ser até radiante, processo radiante. Então, cada vez que a gente sobe 1 grau na temperatura da refrigeração, da evaporação, nós melhoramos 3,5% no sistema
no COP da instalação frigorífica. Então, se a água vai estar a 14 e não a 6, pode pegar 3,5 para 8, são 28% de eficiência a mais. Tem um trabalho, eu trouxe porque não dá para caber por conta do tempo, mas tem um trabalho feito, publicado na revista da ASHA em 2017, dizendo o seguinte: sistema de água gelada com 2 temperaturas e eficiência energética. Melhoria, 28,3%. Muito bem. Então está aqui, ó. Da onde vem aquela ideia de que a principal fonte é essa? Daqui. Isso é um trabalho, isso é um newsletter publicado pelo HPB, HPB é High Performance Building Magazine, ligado à ASHA, mostrando que entre 2000 e 1974, durante 34 anos, 36 anos, fizeram esse levantamento, e o primeiro lugar em eficiência, do primeiro mercado de eficiência energética, mostrou que a eficiência energética foi responsável por 63 exajoules, enquanto o derivado de petróleo como um todo representou 43, a eletricidade ou gás natural, cada um 22. Então, por aqui mostra que é perfeitamente possível aspirar que a eficiência energética seja responsável pela principal fonte de energia, e essa com toda certeza, se você não usou, ela tem zero de capacidade de poluição. Muito bem, de provocar emissões. E agora, para mostrar aquela questão da qualidade da energia mais clara, está aqui. Esse exemplo aqui está no manual da REVA. Ele mostra aqui uma bateria. Essa bateria é para 12 volts, 2,3 amperes. Então, quanto é a energia de uma bateria dessa? 12,3. Isso aqui é a forma dele. É P, V vezes I. 3,6 é para transformar em kJ, então isso aqui tem 100 kJ aqui. Aqui, ó, a água. Quanto tem aqui? 43 graus. Para o ambiente a 20, são 23 graus de diferença de temperatura. Então está aqui, 43 menos 20. E para transformar watts em quilocaloria, em quilojoule, divide por 0,86, transforma em quilocalorias, e aqui transforma em quilojoule. Então aqui tem 100 kJ, aqui tem 100 kJ. Agora, isso é a primeira lei da termodinâmica. Agora, nós não fazemos, a exergia disso, é dita como sendo a capacidade da energia de produzir trabalho. Então, muito bem, vamos ver se isso aqui pode produzir a mesma quantidade de trabalho. Está aqui, ó. Por definição, a eletricidade e a energia mecânica, elas são as fontes que têm uma qualidade 1,00, 100% de exergia. Muito bem. Segunda lei da termodinâmica, quanto é que isso aqui tem de exergia? 43 menos 20, dividido por 273 mais 43 vezes 100, 7,28, está ali, 7,28 kW. Então, isso aqui jamais pode ser considerado que essa energia é exatamente igual a essa, não é não. Ela é em quantidade, mas o principal não é quantidade, o principal é qualidade. Então, naquela matéria que eu me reportei, tem uma informação lá dizendo exatamente isso. Que um boiler, por exemplo, você vai fazer num hotel ou no hospital um boiler a gás e você precisa de água a 60 graus, a chama do boiler ela vai a 1200 graus. Então você vai produzir, olha o poder de aquecimento que tem isso, vai se fazer uma chama de 1200 graus para produzir água a 60 graus. Então a produção, certamente, se não for solar, tem que ser por bomba de calor. Porque a bomba de calor, ela tem um COP 4. E isso aqui, nem se devemos falar em COP, porque a primeira coisa é a capacidade de destruição que ele tem. Segundo, se a bomba de calor tem um COP 4, para cada uma unidade de eletricidade, ela produz 4 unidades de energia térmica. Agora, se nós botarmos no lugar da bomba de calor, colocarmos uma resistência elétrica, o COP da resistência elétrica nem é 1, porque ela perde por irradiação, etc. É 0,9 contra a bomba de calor com o COP igual a 4. Então, é mais de 4 vezes de mais consumo, menos eficiente. Menos eficiente. Muito bem. Pronto, e essa é o último slide. Isso foi uma matéria publicada na revista Climatização e Refrigeração, de 2009. O Ronaldo confirma isso. Isso aqui, uma
entrevista que fizeram comigo, como fizeram com outros profissionais. Então, a parte que me cabe foi essa daqui. Eu peguei 3 trechos, esse aqui e esse aqui. Agora, eu queria dizer que no trabalho que eu fiz, que mandei para ele, eu não dei esse destaque. Ele pegou a matéria toda com a entrevista, com a resposta que eu dei, e ele, naquela época, pensou isso daqui, que está ao pé da letra, como está lá, e botou como destaque. A revista imprimiu assim. Como imprimiu para outros também, isso aqui já é de um outro profissional. Então, qual foi? Foram 6 compromissos que eu assumi aqui, e desses 6 eu coloquei 2 aqui. Inicio por declarar que em qualquer trabalho que assumo, os compromissos indeclináveis e por ordem hierárquica são o meio ambiente, o usuário e o cliente. O meio ambiente, porque não podemos afrontar o meio ambiente. O usuário, porque ele precisa ter, para produzir os 100% da capacidade cognitiva dele, precisa ter conforto térmico e qualidade do ar, para ter saúde também. E terceiro, o cliente. Porque o cliente, ele precisa investir em algo que dá retorno, e só pode dar retorno se for por esse processo. Agora, muitas vezes, o cliente não sabe disso. Então, é preciso dizer o seguinte, que os empreendedores de visão, quando conscientes dessas questões, que questões? Essas 3 aqui, decidem por priorizar o respeito ao meio ambiente e ao bem-estar do usuário, tornando-se parceiro do consultor na defesa dessa cruzada. Temos casos concretos dessa constatação. Pronto, agradeço a vocês, e eu acho que não tem mais nada. Agradeço a vocês, foi um prazer muito grande. Eu sinto isso como uma obrigação, e queria dizer que essa informação, ela só chega por conta da publicação e da disseminação em seminários como esse, né? O meu amigo e amigo dele também, Celso Simões Alexandre, diz o seguinte: conhecimento que não é compartilhado não tem valor. Realmente não tem, porque unitariamente ninguém vai combater o desastre ecológico e ambiental que está vindo aí. Boa noite, obrigado.